Bem-vindos a mais um episódio do Teologicamente. Meu nome é Everton, sou pastor. Você está aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se você ainda não assistiu nossos outros vídeos, aproveita. Depois desse aqui, assiste os outros. Coloca seus comentários, dê o seu joinha, enfim, divirta-se e aproveite bem o nosso conteúdo. E hoje eu estou aqui para falar sobre livros, estou aqui para falar sobre leitura e para falar sobre os livros que eu li durante esse ano de 2024. Claro que meu objetivo era ler muito mais, mas a correria não permitiu. Então eu vou colocar aqui uma lista de 10 livros. Claro que talvez você possa achar isso muito, para mim é pouco, porque eu gosto de ler e preciso estar constantemente lendo. Mas, se for levar em consideração trabalho, ministério, família, acredito que até consegui ler muita coisa. Se for comparar também com a média do brasileiro, que infelizmente vem caindo de leitura, li muito. Mas a meta é ler mais e para o próximo ano aumentar aí essa lista e dar prosseguimento a novas leituras. E aqui, claro, eu vou desconsiderar leituras de artigos, leituras para trabalho, como professor, tendo que preparar a aula, leituras para preparar trabalho de conclusão de curso em pós-graduação. Essas eu não coloquei aqui na minha lista pessoal e só queria compartilhar alguns com vocês. E você desde já também pode compartilhar aí suas leituras desse ano, coloca aí nos seus comentários aí embaixo. Se você gostar de alguns dos livros que eu vou mencionar aqui, a gente pode fazer um episódio só sobre um deles, porque todos eles daria para fazer um vídeo inteiro falando a respeito. Então vamos lá, o principal assim, que a gente precisa ter em mente é não criar uma espécie de comparação. Cada um vai ter um ritmo, cada um vai ter um jeito, cada um vai ter um objetivo. Então a ideia aqui é a troca de figurinhas, a troca de informações. Você lê um que eu não li, eu li um que você não leu, e nós podemos assim dar sugestões, crescer juntos e enfim criar novas discussões. Então, na minha lista aqui, eu coloquei logo de cara 2 livros do C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, já mencionei ele aqui várias vezes, frases e tal. Já li vários outros livros dele, pretendo ler o máximo possível dele, eu gosto, acho uma leitura agradável. De início ela é meio assustadora, parece difícil com quem não está acostumado, mas você vai tendo outras obras dele que dá para você começar um pouco mais de leve. Nesse ano eu li O Grande Divórcio, que é uma alegoria, onde ele imagina ali uma galera que pega um ônibus do inferno para o céu, e é muito interessante, dá para você tirar vários insights ali daquele livro. Ele mostra a grande separação, por isso que o livro acaba tendo esse nome, né, entre aqueles que estão nos céus, que vão para o inferno. E nesse livro ele coloca ali que as pessoas que não são do céu, elas não conseguem se encaixar, tudo lá é mais pesado, é mais duro, é diferente, então não conseguem conectar. E o livro deixa claro que a ideia é que a gente pense assim bastante nas coisas do céu. Ele coloca que se você se apega a muitas coisas da terra, você acaba já desfrutando o inferno aqui. Mas se você se apega às coisas do céu, né, você acaba sendo aí duplamente abençoado. Eu também li outro clássico dele, que é Anatomia de um Luto, que é um livro onde ele fala de dor, da dor pessoal. Não sei se vocês já viram a história dele, mas ele vai perder a esposa que ele amou muito, a Joy, e aí essa dor do luto ele descreve de uma forma muito intensa. Eu gosto de uma frase do livro onde ele fala, tem pessoas que falam que a morte não importa, ele diz que não tem paciência para esse tipo de pessoa, porque a morte importa, ela existe e tudo que existe importa. Então, não tem como mudar isso, né? Porque você tem algumas religiões que tentam minimizar a questão da morte, colocar o luto como se fosse uma espécie de falta de desenvolvimento espiritual, mas do ponto de vista cristão essas coisas não fazem o menor sentido. Então ele vivencia o luto, é um cara tão genial que o próprio luto dele e a forma como ele escreve serve, vamos dizer assim, um desabafo coletivo com todos aqueles que enfrentam o luto. Então foram 2 leituras do Lewis que eu fiz esse ano muito interessantes. Essa do luto me marcou muito porque eu também estava passando por um processo de luto. E ali dá pra gente tirar várias lições. Então assim, não estou aprofundando no conteúdo de cada livro, porque nós não teríamos tempo suficiente, o vídeo ficaria muito longo. Mas assim, estou dando uma resumida e alguns é que eu vou acabar me detendo um pouco mais. O outro livro que eu li esse ano também foi o Surpreendido pelas Escrituras do N.T. Wright. N.T. Wright, para quem não sabe, é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, é um cara muito fera nessa área, ele tem várias outras obras mais técnicas publicadas,
que se utiliza aí na teologia, principalmente na área de teologia bíblica do Novo Testamento. Tem muita coisa boa no N.T. Wright, talvez você também não vá concordar com tudo que ele fala, o que é normal de estudos e tal, mas é um autor super relevante aí para uma melhor compreensão de muita coisa do Novo Testamento. E esse livro, Surpreendido pelas Escrituras, ele faz aplicações ali em várias temáticas, como política, ciência e tal, muito interessantes. Eu gosto do N.T. Wright nessa parte, porque ele escreve muito bem e ele consegue fazer uma ponte interessante com o conhecimento vasto que ele tem do Novo Testamento e assuntos do dia a dia, interagindo com outras áreas do conhecimento. É um homem de uma cultura e um livro de uma leitura agradável. Então tem muitos insights interessantes, tem capítulo que ele fala sobre política, fala sobre ecologia, por exemplo, que é um assunto que é pouco tratado muitas vezes nas igrejas, até por conta também, às vezes, das questões políticas, das bandeiras e do clima polarizado. Ele também faz uma crítica a essas polarizações, às leituras ingênuas das Escrituras, mostrando que o reino de Deus ele é muito superior às visões limitadas que a gente acaba criando da política aqui. Então, eu só estou pontuando alguns detalhes. Outra coisa que ele fala lá interessante é a questão de que, por exemplo, às vezes você pode criar uma visão de que, como Jesus vai voltar e tudo, e entre aspas o mundo vai acabar, então nós vamos deixando tudo de lado, bem na parte que ele fala sobre ecologia, esse assunto da questão da natureza, e lá ele vai argumentar muito bem usando as Escrituras, mostrando que nós cristãos temos também um trabalho, uma missão muito grande de cuidar da natureza, porque é um princípio bíblico, e mesmo sabendo que vai ter todo um desdobramento na história, o surgimento do Anticristo e Jesus e tal, a gente vive aqui, tem como missão abençoar a vida e, vamos dizer, fazer abençoar a terra com a cabeça no céu, mais ou menos isso, o lema aí, resumidamente. Então tem vários outros trechos, tem trechos um pouco mais polêmicos com relação ao ministério feminino, mas o N.T. Wright ainda tem alguns insights interessantes. Então é outra leitura que eu acho que vale a pena, embora eu não feche com todas as coisas, mas tenho gostado muito do que eu já li do N.T. Wright. Outro livro que eu li também esse ano foi O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. John Walton é um estudioso do Antigo Testamento, já esteve aqui no Brasil falando sobre o assunto, tem outras publicações dele. Ele mostra muito o pano de fundo do Antigo Testamento. Então, assim, mesmo que você leia o John Walton e não concorde com ele em tudo, mas ele é um autor indispensável para você entender alguns detalhes do Antigo Oriente Próximo. Ele tenta ao máximo, assim, fazer com que a gente tente entender as Escrituras dentro do seu contexto, né? E eu li esse de Adão e Eva porque é um assunto que sempre me chamou a atenção, e também porque Gênesis não é nem um pouco fácil de entender. Então nesse livro ele tem outros, né, sobre o mundo perdido de Gênesis e tal, sempre trazendo essa ideia do pano de fundo. Ele desenvolve ali uma interpretação um pouco menos usual com relação a Adão e Eva. Então eu não entrarei em detalhes aqui porque é um assunto que rende muito e muita gente tem curiosidade. Talvez a gente futuramente possa fazer um vídeo sobre isso, né? As interpretações, as linhas de interpretações que a gente tem ali no livro de Gênesis. Também uma leitura interessante, assim, não me convenceu completamente, porque não é um assunto fácil. Quando a gente vai para aqueles detalhes, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, mas tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado, e tem todo aquele diálogo também entre fé e ciência. O livro de Gênesis ele acaba ficando no meio justamente por ser um livro que trata dos princípios, mas no geral John Walton é um autor que acrescenta bastante. Nos cursos de teologia tem a visão panorâmica do Antigo Testamento, que a leitura de John Walton é bem interessante. Então ele é um autor que já tem vários livros aí publicados. Essa foi uma das leituras que eu fiz esse ano, que eu também achei interessante. Outro que eu coloquei na minha lista, que eu li esse ano também, foi o Freud Sem Traumas. Aí já não é um livro de linha cristã, é um livro falando sobre a famosa figura de Freud, né, como é bem conhecido. Ele era, né, um judeu, ele foi o pai da psicanálise, é uma figura muito influente até hoje nas análises das ciências humanas no geral. Então, assim, dá pra gente ter vários insights ali com Freud. Óbvio que a gente tem que ter cuidado, ele é um autor de outra área, ele vai ter uma visão mais
crítica mais pesada com relação à religião. Claro que quando a gente lê esses autores ou sobre esses autores, a gente tem que levar em consideração que a época que o cara está vivendo e também o pano de fundo, né? Porque às vezes a gente pega uma frase isolada desses autores. No caso de Freud, ele considerava a religião meio como uma neurose, uma doença da mente e uma visão bem equivocada sobre Deus, se a gente for analisar numa perspectiva teológica. Desprezava bastante, mas o ambiente que Freud vive ali era esse, né? Então mas não dá para desperdiçar também alguns insights que ele traz com relação à natureza humana. E esse é um assunto também que me chama muita atenção. Então, por exemplo, há coisas dentro de nós, né, que vão além das aparências. O autor é um jornalista, o autor desse livro é Alexandre Carvalho, ele é um jornalista, esse livro é da editora Leio, bem escrito, bem didático. Vai tratar também dos pontos polêmicos que envolvem Freud aí, mas é um livro que te dá uma geral assim para você entender os conceitos básicos de Freud para não falar besteira, pelo menos, né? Então é muito, muito importante. Foi uma das leituras que eu fiz esse ano. Leituras assim, eu tinha leituras mais rápidas, leituras que eu fazia num intervalo ou outro de alguma função, alguma atividade, e esse é um deles que foi pegando, então entrou aí na minha lista. Não tem a acrescentar muita coisa, porque em partes eu concordo com Freud nesses aspectos que tem na nossa natureza, meio de coisas inconscientes, de que nós não somos seres puramente racionais, a questão dos desejos nos movendo. Se a gente olha para as escrituras, a gente também vê isso. A própria palavra grega que Paulo usa é epitomia, daqueles desejos muito fortes que nos movem, que vão além da racionalidade humana. Então, se não for a graça de Deus, a gente realmente é capaz de agir das formas que nem nós mesmos conseguimos compreender. Então, tem muita coisa interessante para se aprender. É um autor indispensável para quem estuda outras áreas e sempre mencionado em muitos trabalhos, muitas palestras. Olha aí, filósofos, pessoas famosas. É muito difícil não mencionar Freud aí para alguma coisa. Outras leituras que eu fiz esse ano foram leituras que ainda não estão traduzidas para o nosso idioma. Elas estão em inglês, daqui eu já dou a dica, né? Se você quer ampliar mais ainda, se você gosta de estudar e de ler, quer ter um leque maior, sem dúvida o aprendizado do novo idioma é fundamental e você precisa aí, principalmente da língua inglesa. Então, algumas leituras que eu fiz, como a Reformed Approach to Science and Scripture, é de um cara chamado Keith Madison. Traduzindo aqui, minha tradução pessoal seria uma aproximação reformada da ciência e das escrituras. Muito bom livro, bastante didático, simples, e algumas ideias que o livro traz são interessantes. Por exemplo, a questão da gente ter uma certa humildade quando a gente lida com áreas do conhecimento que não são a nossa, isso é muito importante. Alguns temas que são tocados ali no livro, por exemplo, com relação à idade da Terra. Às vezes tá lá aquela discussão, a galera da Terra Jovem, a galera da Terra Antiga, dá uns embates aí na academia muitas vezes, mas o livro tenta ir no sentido de que, olha, a Bíblia não está preocupada com isso, a Bíblia não está para nos dizer isso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse diálogo entre fé e ciência, a gente tem que ter essa percepção mais detalhada de analisar cada coisa, de saber e perceber até que ponto a gente conhece, porque às vezes tem pessoas que elas acham que sabem tudo, ou tentam entrar nesse debate sem conhecer tanto o lado da ciência quanto o lado da teologia e da Bíblia, e acaba virando uma bagunça, acaba falando besteira, e aí não é algo muito frutífero, então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas lá vai ter a velha máxima, né? Toda a verdade pertence a Deus, não importa onde ela seja encontrada, fala dos dois livros de Deus, né? Você tem a revelação especial, a revelação geral, e Deus criou os dois, e eles não podem estar em contradição justamente porque tem o mesmo autor. Então é bem interessante. Lá vai estar muito o R.C. Sproul, que é um teólogo também que eu admiro muito, que faleceu tem pouco tempo, e faz uma aproximação bem interessante aí sobre ciência e fé. Foi uma leitura vamos dizer assim, das melhores que eu fiz nesse ano. Outro livro que eu li também, que é ainda não traduzido, pelo menos acho que não foi traduzido ainda para a nossa língua, é o How Can I Love Church Members with Different Politics, que é do Jonathan Leeman. O Jonathan Leeman é um autor conhecido, a editora Fiel traduz, tem obras dele, principalmente sobre disciplina eclesiástica,
e nesse ele fala como amar membros de igreja que são de diferentes, vamos dizer assim, partidos políticos, fazendo minha própria tradução. Livreto fantástico, acho que para o cenário brasileiro polarizado ele tem muito a acrescentar, ele dá uma luz interessante sobre debates relacionados a isso. Meu próprio trabalho de pesquisa da pós-graduação envolveu essa questão de polarização, então foi uma leitura que eu compartilhei também aqui com a igreja local. E é muito bom porque ele fala, olha, a gente precisa aprender a amar além das diferenças, porque a gente não pode dividir a igreja por questões políticas. Ele vai trazer lá uma série de argumentações, inclusive lidando com os assuntos mais polêmicos que geralmente dividem, e tem muitas lições e muitas aplicações que são bastante pertinentes também no cenário político brasileiro. Gostei muito da leitura. Outra leitura que eu fiz esse ano, que também foi encantadora, me prendeu do início ao fim, embora seja um livrão, com muitas páginas, foi o Jurassic Park. Eu já tinha assistido a trilogia, os filmes, gosto muito dos filmes até hoje. E aí tomei a curiosidade de ler o livro, um dos aplicativos de leitura que eu tenho tinha lá disponível, aí eu aproveitei para ler e a leitura prende, é um livro do Michael Crichton, é muito conhecido, é uma leitura muito boa, assim, o livro te prende, ele escreve muito bem, e o que eu gostei muito é que, assim, claro que o ritmo de narrativa é diferente de um livro e de um filme, né? Antigamente eu fazia muito essa comparação, do filme é diferente, mas tem que ser diferente porque são mídias diferentes, então tem uma dinâmica própria, não tem como você querer que o filme seja igual ao livro, porque, né, no livro dá para você aprofundar e aumentar ali um tempo, coisa que não é possível num filme de alguns minutos, por razões óbvias. Mas o livro é muito bom, destaco sempre a figura do Ian Malcolm, que é o cientista que aparece lá, ele é meio que um profeta ali no Jurassic Park, sempre lembrando, né, ele soa meio pessimista, mas na verdade ele é um cara realista e sempre traz as pessoas para colocar os pés no chão, ele alerta sobre muitas coisas que acontecem ali no parque. Tem várias frases dele que eu destaquei no livro, e o livro daria um vídeo só para ele, se você se interessa, você pode colocar aí. E uma das frases é que ele fala assim, que nessa era da informação, o objetivo era banir o papel, mas a gente acabou banindo o pensamento. Então nessa era da informação, as pessoas não pensam. E olha que esse livro é escrito lá atrás, na década de 90, final da década de 80, né? Faz sucesso o filme. O Michael Crichton escreve muito bem, de uma forma que prende mesmo o leitor. E ele profetizou mesmo, porque se ele visse ainda os desdobramentos do nosso tempo, ele ia ter mais ainda essa conclusão de que é uma época que não se pensa, né? Você tem todo um desenvolvimento tecnológico, tem toda a ilusão aí das grandes empresas investindo milhões de dólares em várias pesquisas e achando que vai ter um controle da natureza, quando na verdade as limitações humanas elas sempre vão estar lá. Então essa é uma parte que eu gostei muito, eu gosto muito de livros assim que deixa mais destacada a questão da natureza humana. Eu li também outro livro do R.C. Outro não, né, que eu mencionei o R.C. Sproul, mas na verdade é um livreto dele, a Fiel já lançou essa coleção, não sei se tem todos os livros disponíveis em português, mas esse é o Does God Control Everything? Ou seja, Deus controla tudo, né? Então, é também um livreto super didático, ótimo para você usar em escola bíblica, para estudo pessoal. E lá ele vai mostrar a doutrina da simultaneidade, né? Você tem ali a soberania de Deus, a liberdade humana, uma não anula a outra, o controle de Deus permanece, apesar de nós fazermos nossas escolhas e interagirmos. É um ponto difícil da teologia de ser explicado, mas que está lá nas Escrituras e tem que ser ensinado. E aí ele argumenta muito bem, mostrando que a teologia, ela muitas vezes ela não vai conseguir dizer para você o porquê ou como aquilo funciona exatamente, mas ela vai saber pelo menos separar e definir aquilo ali para que você saiba que tem, né? Então é complexo, por isso que a teologia demanda aí uma certa maturidade, um certo cuidado com os termos, mas recomendo toda a série de questões cruciais do R.C. Sproul, que está disponível boa parte dele também em português, ensinando aí de forma prática sobre várias doutrinas. E o último, que também foi assim, vamos dizer, se eu for colocar o que eu gostei mais, foi o John Wesley, o Polímata, do Roberto Basotti. Foi um livro que eu achei por acaso na Amazon,
E é um livro falando desse aspecto do John Wesley, que foi um dos grandes pregadores, avivalista e tal, mas ele mostra John Wesley como um polímata. O polímata é aquela pessoa que domina várias áreas do conhecimento, e John Wesley era um desses, né, envolvido desde literatura, preparar lições, hinos, um homem de uma vasta cultura, leitor, voraz, escrevia bastante. Então, assim, era um pastor itinerante, pregando, evangelizando pessoas, mas aliando ali a cultura com a piedade, né? Então, do século 17, 18, e a gente poderia também falar disso outras vezes, você vai ter muito essa característica de pastores com esse traço de serem polímatas, ou seja, dominarem várias áreas do conhecimento, até porque os puritanos e outras tradições teológicas sempre levaram muito em conta o preparo intelectual dos seus ministros. Não que você vai conseguir saber tudo, mas você pelo menos vai ter uma visão geral muito boa, e isso serve de ferramenta e auxílio no ministério, como foi o caso de John Wesley, que se interessava também por ciência, leu os trabalhos de Benjamin Franklin, trabalhos sobre medicina da época, inclusive ele acabava dando orientação a pessoas ali da sua comunidade, e participou de questões políticas importantes como a luta contra a escravidão ali na Inglaterra, e teve um impacto, né, a vida dele, os hinos, enfim, um livro muito bom, recomendo, você encontra todos esses aí que eu mencionei na Amazon. Então, beleza, que livros você leu esse ano? Se quiser compartilhar, coloca aí embaixo, diga pra gente se você leu alguns do que eu li também, se você tem alguma outra sugestão. Nos vemos na próxima, espero na próxima lista trazer mais livros, mais leituras, e também o plano é gravar mais vídeos aí com livros em especial. Aceito sugestões, valeu galera, curta, compartilhe, um abraço, até a próxima.